O homem narcisista e alcoólatra. Uma leitura à luz da psicologia junguiana, neurociências e comportamento. Falar de um homem narcisista e alcoólatra não é falar apenas de vício ou apenas de ego inflado. É falar de uma estrutura psíquica frágil tentando sobreviver. É importante começar com um ponto fundamental. Nem todo alcoólatra é narcisista e nem todo narcisista é alcoólatra. Mas quando essas duas dinâmicas se cruzam, o impacto nas relações pode ser devastador. A estrutura narcísica, segundo a psicologia, diz que o conceito de narcisismo vem do mito de Narciso, que se apaixona pela própria imagem e morre incapaz de amar algo real. Na psicologia contemporânea, especialmente a partir de Carl Gustav Jung, podemos compreender o narcisismo como uma identificação excessiva com a persona, aquela máscara social que mostramos ao mundo. O homem narcisista vive para sustentar essa imagem. Ele precisa ser admirado, ele precisa parecer forte, ele precisa parecer especial. Mas por baixo dessa máscara existe uma sombra enorme. A sombra, no conceito junguiano, é tudo aquilo que foi reprimido: insegurança, medo de abandono, vergonha, sensação de insuficiência. O problema é que ele não tolera entrar em contato com essa sombra, então ele projeta. Ele acusa os outros daquilo que não suporta ver em si mesmo. Ele humilha para não se sentir pequeno. Ele manipula para não se sentir vulnerável. O álcool como regulador emocional. Aqui entra a neurociência. O álcool atua diretamente no sistema de recompensa cerebral, estimulando a liberação de dopamina e interferindo no funcionamento do córtex pré-frontal, que é responsável pelo autocontrole e julgamento. A dependência alcoólica é descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais como um transtorno por uso de substâncias que envolve compulsão, perda de controle e manutenção do uso apesar das consequências negativas. No caso do homem narcisista, o álcool muitas vezes funciona como um anestésico emocional, um regulador de frustração, um amplificador da grandiosidade, um facilitador de agressividade. O que já era impulso fica mais explosivo, o que já era manipulador fica mais cruel, o que já era egocêntrico perde ainda mais o filtro. O córtex pré-frontal inibido significa menos freio moral. Se ele já tinha dificuldade de empatia, sob o efeito do álcool isso piora. Comportamentos típicos na convivência. Quem convive com um homem narcisista e alcoólatra costuma relatar padrões como 1. Ciclos de idealização e desvalorização. No início ele encanta, depois diminui, depois culpa, depois promete mudar. O álcool entra como justificativa. Eu estava bêbado, não me lembro, foi sem querer, mas o padrão se repete. 2. Manipulação. Ele distorce fatos, nega comportamentos, faz a parceira duvidar da própria percepção. Sob o efeito do álcool, isso pode vir acompanhado de agressividade verbal ou psicológica. 3. Falta de responsabilidade. Ele raramente assume erros. Se perde o emprego, a culpa é do chefe. Se o relacionamento está mal, a culpa é da parceira. Se bebeu demais, a culpa é do estresse. A estrutura narcísica não suporta a culpa porque culpa ativa a vergonha profunda. 4. Dependência emocional disfarçada de superioridade. Apesar da postura autossuficiente, ele depende intensamente da validação externa. Quando a parceira tenta sair da relação, ele pode implorar, ameaçar, prometer tratamento, vitimizar-se. Mas quando a estabilidade volta, o padrão retorna. 5. O conflito interno segundo Jung. Para Carl Gustav Jung, aquilo que não é integrado volta como destino. O homem narcisista e alcoólatra está em fuga constante da própria sombra. O álcool é a ferramenta de fuga. A arrogância é a defesa. Existe frequentemente um núcleo de trauma infantil, negligência emocional, humilhação, pais críticos ou ausentes,
excesso de cobrança ou supervalorização irreal. Sem estrutura interna sólida, ele constrói uma persona inflada, mas qualquer crítica ameaça desmoronar tudo, então ele ataca. 6. O impacto na parceira ou na família. Quem convive com esse perfil desenvolve frequentemente ansiedade constante, hipervigilância, confusão emocional, culpa injustificada, baixa autoestima. A relação vira um campo de tensão imprevisível. A pessoa começa a se adaptar para evitar explosões. Isso é um sinal de alerta enorme. Amor não deveria exigir que alguém se reduza para sobreviver. 7. Existe tratamento? Sim, mas aqui vem a parte difícil. O tratamento da dependência alcoólica pode envolver psicoterapia, grupos como Alcoólicos Anônimos e acompanhamento psiquiátrico. Já a estrutura narcísica é muito mais resistente à mudança porque o indivíduo raramente reconhece o problema. E mudança real exige reconhecimento genuíno, responsabilidade, disposição para enfrentar vergonha, abandono da postura defensiva. Sem isso, o padrão se mantém. E aqui é importante dizer algo direto. Você não cura alguém que não quer ser curado. 8. Uma reflexão final. Por trás do narcisista alcoólatra existe dor, mas dor não justifica abuso. Compreender não é tolerar. Ter empatia não é aceitar destruição emocional. Se você convive com alguém assim, a pergunta não é apenas por que ele é assim. A pergunta também precisa ser por que eu permaneço, por que eu aceito. Isso não é acusação, é um convite à consciência.